Aleluia. Pode se sentir à vontade, missionária, em nome de Jesus. Eu quero saudar todas com a santa paz do Senhor Jesus. Agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade a qual Ele me deu de estar aqui, né? Agradecer à irmã Isabel pela confiança de ter me feito o convite, já ministrando a palavra nesta manhã. Eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes, em breve disso, eu vou fazer uma breve oração ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Pai, nesta manhã eu quero me apresentar mais uma vez a Ti, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Bem dizer a Ti na beleza da Tua santidade. Muito obrigada, Senhor, pela rica oportunidade. Muito obrigado pela congregação em Cristo. Te agradeço também pela vida de Líbia, pelas irmãs, ó Pai, em especial pela missionária Isabel. Deus, em nome de Jesus, nos cobre agora com Teu sangue, nos reveste com Teu Santo Espírito, nos livre de toda retaliação. Pai, que eu não venha falar nada de mim mesma, Senhor, mas, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha ser ministrada de forma fiel, fidedigna, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu me coloco à inteira disposição do Teu Santo Espírito, usa os meus lábios da forma como Tu queiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãs? A palavra que eu Amém. vou deixar se encontra no livro de João, no capítulo 5, que fala, né, da cura de um paralítico que estava à beira de um tanque. E assim começa. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava um tanque de Betesda. Um dos 5 pátios cobertos ficava ali, cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperava o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado e de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo, por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque. Quando a água é agitada, alguém logo chega antes de mim. E Jesus disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca, começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado. Amém? Todos conhecem muito bem essa palavra. Eu não vou me deter muito tempo, mas eu vou passar o que o Senhor colocou no meu coração. O homem estava há 38 anos. Eu creio que ele chegou ali bem no início da sua juventude, até mesmo na sua adolescência. Para ele já estar tanto tempo ali, esperando uma cura. E você vê que Jesus ele foi para uma festa, mas ele chega ele sai de onde ele estava e vai para um lugar chamado Tanque de Betesda, que chama Casa de Misericórdia. A Bíblia nos conta que havia um homem que havia 38 anos à beira de um tanque chamado Betesda. Havia ali. Jesus chegou até ele para oferecer cura. Jesus somente então perguntou a ele se ele queria ser curado. Mas o homem começa a dizer que não conseguia, mas o próprio Deus estava diante dele oferecendo cura. Mas ele prefere contar as lamentações do que dizer sim, eu quero ser curado. Primeiro ele conta que ninguém coloca ele dentro do tanque, né? Ele murmura das pessoas que estavam vendo ele ali que não podia se chegar até o tanque. Eu creio que aquele homem estava numa situação deplorável, né, da forma de higiene, porque 38 anos à beira de um tanque, ele não tinha como se fazer as suas higienes pessoal, ele não tinha como fazer muitas coisas, ele vivia de esmola e de ajuda de pessoas. Um versículo que me chamou muita atenção também,
em João 15, que é o versículo 15, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. O homem foi até os líderes judeus e disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras. Não é esse versículo, não. É o 14. Aleluia, Jesus. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Depois Jesus volta, encontra com ele e diz para ele não pecar mais. Essa situação só acontece 2 vezes na Bíblia. Primeiro com a mulher adúltera, que Jesus diz, vai e não peque mais. E depois com esse paralítico. Né? Os dois, eles não estavam eles estavam na mesma condição, porém em situações diferentes. Mas o Senhor diz para eles, vá e não peque mais. Nesse versículo, o Senhor nos ensina que nos ensina que não devemos desistir de lutar contra as nossas doenças e sofrimentos, apesar de estar paralítico, de estar com uma paralisia há tanto tempo, o homem ainda acreditava que podia ser curado. Esta atitude deve nos inspirar a manter a fé e lutar, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. O cenário daquele homem era um cenário de derrota, era um cenário inacreditável, de impossibilidades, mas o Senhor chega para dar cura, para liberar a cura na vida dele. O Senhor encontra ele novamente e adverte ele para levar a cama e para que não peque mais. O Senhor Jesus, quando ele chega em nossas vidas, ele faz a obra por completo e nos deixa avisados de tudo que pode nos acontecer, para que nós possamos nos posicionar diante dele. Era não só para o homem receber uma cura física, mas também uma cura interior. Ele precisava ser curado dos dilemas dele, dos traumas dele, porque muitas vezes, porque passamos por traumas, passamos por dilemas em nossas vidas, a gente questiona Jesus, a gente talvez perca até a fé de que o Senhor não vai fazer mais algo em nossas vidas, mas ele faz, ele continua fazendo, ele não mudou, é o mesmo Deus. Muitas vezes nós só nos lamentamos diante da nossa situação, quando o Senhor está estendendo as mãos e dizendo para cada um de nós, vai, não peque mais, levanta, pega teu leito e anda, sai dessa paralisia, ergue a tua cabeça, porque eu tenho uma nova história, tu tem uma nova caminhada, eu tenho algo novo para a tua vida. E o paralítico, ele estava ali detido, parado, ninguém se comovia da situação dele. É um ditado que tem aqui na Bahia, que tem a unha primeiro, quem tem a garra maior, né, sobe na parede. Na terra de rei, na terra de cego, quem tem olho é rei. Então, ele dependia das pessoas. E muitas vezes nós dependemos das pessoas. Mas uma dependência que nós temos que ter é a de Jesus, porque ele chega no tempo certo, no momento certo, e ele faz aquilo que lhe apraz e convém fazer. Ele faz quando ele quer, mas nós precisamos crer. Não podemos ficar com a primeira parte do paralítico, dentro de um cenário de dor, dentro de um cenário de paralisia, mas tão somente aceitando aquela situação, e quando a cura chega, de uma certa forma, ele não recebe logo de primeira. Ele começa, né, a dizer o que é que eu vou fazer, ninguém faz nada por mim, que paremos de dizer que ninguém faz nada por nós. Vamos nós mesmas nos levantarmos e fazer alguma coisa, porque tem coisas que eu e você tem que fazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse, move a pedra, não porque ele não tinha poder para mover aquela pedra, mas ele podia mover com apenas uma palavra. Ele levantou um homem depois de 4 dias de morto. 4 dias o homem já cheirava mal, o corpo já tinha virado até lama, já não havia nem possibilidades de ouvir massa cefálica ali. Mas ele ouviu. O poder do Deus que nós servimos é tão grande que ele tem o poder de ressuscitar mortos. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Quantos? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quantos ele fez ressuscitar? Ressuscitar é muito mais, é muito maior. O poder de Jesus é muito maior do que apenas dizer, levanta, pega a tua cama e anda. Vai e não peques mais.
Eu creio que aquele homem estava enfermo naquela situação por algo, no meu pensamento, a Bíblia não relata, por algo que ele tinha cometido. Depois Jesus encontra ele ali no meio da festa, ele já estava na festa, Jesus adverte a ele, não peques mais, não erre mais. Tem adversidades que nós mesmos trazemos para nossas vidas. Eu tenho uma pastora que ela fala muito assim, muitas vezes a gente coloca picarete nas costas e vai cavar a prova. Talvez tenha sido a situação desse homem, mas nosso Deus, ele foi para o lugar certo, ele foi para a casa da misericórdia. Para onde o Senhor ia ter o encontro com ele, para onde o Senhor ia especificamente até ele, porque ali a Bíblia relata que tinha cegos, tinha mancos, tinha outros paralíticos, mas naquele dia o particular era com aquele homem. O Senhor tinha chegado na vez dele. Não importava se já tinha outras pessoas que tinham passado na frente, mas o Senhor chegou para liberar a cura. E nessa manhã não vai ser diferente. Eu não sei o que é que você precisa, eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei se é na área sentimental, muitas vezes a nossa alma está ferida, está doente. Eu não sei se é no corpo físico, mas uma coisa eu sei. Aquele que disse, levanta, pega o teu leite e anda, ele diz nesta manhã, levanta, põe de pé, porque grande é a obra que eu tenho contigo. E não parou aqui. Muitas vezes pensamos em desistir, pensamos em retroceder, mas o nosso Deus, o Espírito Santo que habita em nós, nos levanta, nos sacode e usa as pessoas, e usa palavras, e usa missionários para dizer, olha, ainda não acabou. Talvez aquele paralítico podia ter pensado, acabou para mim, eu vou ficar aqui só assistindo a cura dos outros. Não, chegou a minha e a tua vez de ver o nosso milagre, contar o nosso milagre. Muitas vezes a gente fica ouvindo o milagre de tantas pessoas, mas creia que vai chegar a vez de você contar o teu milagre. A missionária Isabel, a missionária Líbia, estava falando da cura da irmã. E esses dias eu vivenciei isso com uma irmã muito amada, muito querida, uma pastora, né? Nós dirigimos o ciclo de oração juntas, e ela teve um diagnóstico de câncer, um BISRAD-4. E ela ninguém tinha contado para ela, a nossa pastora não contou para ela, e nós entramos em campanha de oração pela vida dela. Subimos o monte, fomos orar, e ali, quando nós estávamos orando, sem nem ela saber do resultado, nós vimos o Senhor estourar aquele tumor. Pelos olhos da fé, nós descemos crendo na vitória. E logo após, ela foi para uma cidade vizinha fazer um outro exame e chegou lá, ela descobriu que estava curada, que não existia câncer nenhum, que tinha um cisto e que havia um líquido que foi colhido para fazer biópsia. Mas nós já cremos, nós subimos crendo tanto, tudo que nós pedimos em oração ao Senhor, tudo que nós apresentamos a Ele, Ele é fiel para fazer, basta você crer, basta você confiar que o Senhor pode fazer e Ele fará muito mais daquilo que a gente pensa ou imagina, muito mais do que aquilo que a gente planeja, o Senhor ainda cura, e eu creio que o Senhor tem permitido esses laudos, como Líbia falou, de confundir as pessoas para aumentar a nossa fé, porque foi um tempo que eu vi ainda nós nos aproximarmos mais ainda de Deus por medo de perder a serva do Senhor, porque quando a pessoa está com uma doença, um câncer, é um processo doloroso que todos sofrem, tanto quem está passando pelo processo, como quem está junto no processo. Mas eu creio que tudo isso foi para a permissão da glória do Senhor. Tudo isso foi para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim eu me fortaleci ainda mais, assim eu glorifiquei o nome do Senhor ainda mais. Estamos ainda em campanha, agradecendo pelo que o Senhor fez. E, falando novamente, se fugir da palavra, no versículo 5:5, mostrava a situação daquele homem, né? Ali não tinha nenhum programa de auxílio social, não tinha. Aleluia, Jesus. Não tinha socorrido este homem que havia 38 anos, que estava doente, para fazer sua higiene pessoal, sua mobilidade era precária e ele provavelmente vivia das esmolas daquele que usava o tanque. Era uma situação desesperadora, era realmente desesperador.
o que aquele homem estava passando, o que as pessoas recebem de diagnóstico, mas eu creio que o Senhor é Deus que vem para colocar bálsamo em nossas feridas e nos curar e fazer aquilo que Ele quer. Amém? Eu tenho pedido ao Espírito Santo que me treine para levar a palavra do Senhor, para poder ter uma boa oratória, para poder, né, falar melhor. Mas eu creio que o Senhor, Ele já falou nesta manhã. Eu quero te dizer, se aposse, fique firme no propósito, seja posicionada em Deus, esteja posicionada, venha o que vier, o diagnóstico que vier, a palavra que vier, a última palavra quem dá é Deus em nossas vidas. Basta estarmos confiando que Ele pode e que Ele vai fazer. Amém? Assim, eu já agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus, e passo para a missionária Líbia, em nome de Jesus.